Graça e paz, amigos. Eu sou a Gleice Lobato, este é o canal Semeando um Novo Tempo e hoje nós estamos aqui para estar falando mais um pouquinho da palavra do Senhor com vocês, gente. Vamos estar falando hoje sobre o Novo Testamento, sobre o livro de Mateus, capítulo 26. Vamos estar falando do versículo 6 até o versículo 13, gente. Essa palavra, gente, essa passagem aqui da Bíblia, ela falou muito forte comigo. Ela falou muito forte no meu coração. Então, eu decidi gravar esse vídeo e tá compartilhando com vocês essa palavra aqui que fala que é sobre Jesus que é ungido em Betânia, gente. A minha versão é LNVI. Quem quiser estar nos acompanhando, pegar a Bíblia e estar nos acompanhando, vamos lá. Então, gente, aqui diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava inclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Uau, gente, que palavra forte é essa de Jesus. Então, gente, essa passagem da Bíblia, ela vem nos ensinar aqui, Jesus vem nos ensinar com a sua imensa sabedoria, né? Ele vem nos ensinar que nós devemos entregar o que nós temos de mais precioso para Deus. O que nós temos de mais precioso. E o que nós temos é o que nós devemos entregar para Deus, o mais precioso. Tudo o que for mais precioso para a gente. Nessa aqui, gente, nessa passagem, o que essa mulher, ela tinha de mais precioso, ela era uma pecadora, gente, assim como nós também somos, porque todos nós somos pecadores. Então, ela era uma pecadora e o que ela tinha de mais precioso? Eu fico pensando, gente, imaginando assim, o que ela tinha de mais precioso? Talvez o vidro de perfume, esse alabastro, era o que ela tinha de mais precioso. Gente, esse perfume, ele era caríssimo, ele era raro, ele era caro. Então, aproximadamente era 300 denários o valor desse perfume na época, nessa época aqui, né, dos registros da Bíblia. Custava aproximadamente 300 denários. E equivalia a um ano inteiro de trabalho de uma pessoa. Ou seja, a pessoa ela trabalhava um ano inteiro sem gastar nada, só guardando. Aí então, no final desse ano de trabalho, ela poderia pegar esse dinheiro e comprar esse perfume. Então, era um perfume que custava um alto preço, era um perfume caro, era um perfume raro, mas era o que ela tinha ali, né, de mais precioso na vida dela, talvez fosse o perfume. Então, gente, ela sabendo que Jesus, ele estaria ali na casa de Simão, o fariseu, então, ela deve ter pensado consigo: essa é a minha oportunidade de ver Jesus, de me encontrar com Jesus, né? De me colocar aos pés de Jesus e quem sabe assim eu receber perdão pelos meus pecados. Então, gente, ela pegou esse vidro de perfume e ela foi em direção à casa do fariseu. Chegando na casa do fariseu, onde Jesus se encontrava, ela viu Jesus ali. E ali tomou um lugar na mesa, Jesus se sentou à mesa, tomou seu lugar, se sentou na mesa e ela se deparou com Jesus. Então, gente, ela se prostrou aos pés de Jesus e ela pegou esse perfume e ela derramou sobre o corpo de Jesus, ela derramou sobre os pés de Jesus. E então ela começou a chorar. Talvez, gente, arrependimento, enfim. Ela começou a chorar. E aí, as lágrimas do choro dela começou a molhar os pés de Jesus. Então, ela vendo, olhando, percebendo que os pés de Jesus estavam molhados, né, pelas suas lágrimas que escorria dos seus olhos, então ela pegou o próprio cabelo e ela começou a secar os pés de Jesus com o próprio cabelo.
Então, gente, Jesus, ele ficou admirado com aquela ação que aquela mulher estava cometendo. Teve os fariseus estavam em volta, assim como os discípulos também. Então, começaram eles comentar e falar por que esse desperdício? Ela poderia ter pego esse dinheiro, ter vendido e pego o dinheiro e entregado aos pobres. Mas aí Jesus, sabendo, conhecendo a intenção do coração de cada um, Jesus foi lá e defendeu ela, gente, porque o que Jesus faz na nossa vida é isso. Ele vem com o seu infinito amor, sabedoria e graça e ele nos defende quando nós precisamos, quando nós olhamos em volta e nós não temos ninguém, não vê ninguém num lado, não vê ninguém no outro, e que nós precisamos de uma defesa, precisamos de alguém para estar cuidando, nos acolhendo. Então Jesus ele faz isso. Então ele vem com a sua infinita graça, bondade e misericórdia, e ele nos acolhe, ele nos recebe, sabe? E ele cuida do nosso coração, gente. Jesus é tremendo, Jesus é tremendo, ele é maravilhoso, ele é inexplicável, porque Jesus cuida dos corações. Então, ali naquele exato momento, o que aquela pecadora tinha, gente, que ela era uma pecadora, o que ela tinha de mais precioso era esse vidro de alabastro. Então, o que ela fez? Ela jogou sobre o corpo de Jesus esse vidro de alabastro e assim ela ungiu o corpo de Jesus com esse vidro de alabastro, com esse perfume caríssimo na época ali das escrituras, desses registros aqui. Então ela cometeu essa boa ação para com Jesus. Então Jesus a defendeu das pessoas que estavam ali criticando, Jesus foi e defendeu. Então, gente, o que eu aprendo com essa lição? Eu aprendo que Jesus, ele quer o nosso coração, ele quer o que nós temos de mais precioso na nossa vida. Então, gente, o que nós temos de mais precioso na vida? Nós temos que parar para pensar assim, gente, o que eu tenho de mais precioso que agradaria a Deus, agradaria a Jesus, né? O Espírito Santo. Então, o que eu tenho de mais precioso é o coração. Então, é o coração que nós temos que quebrantar a Jesus, é o coração que nós temos que entregar a Jesus. Então, nós temos que nos prostrar aos pés de Jesus, abrir o nosso coração para Jesus, rasgar o nosso coração. Naquela época, gente, das Escrituras, do Velho Testamento ali, então, as pessoas naquela época, elas rasgavam suas vestes quando elas estavam em pecado, quando vinha anúncio de vir juízo sobre eles, então os reis ou as pessoas da época, elas rasgavam as suas vestes, elas se cobriam de cinzas e aí elas se prostravam e iam começar a clamar a Deus por perdão. Hoje, gente, Novo Testamento é nova aliança. Então, aquela aliança do Antigo Testamento, ela já não vale, ela foi renovada pela nova aliança que é em Cristo Jesus. Então, hoje, Deus quer o nosso coração. Ele não quer que nós rasguemos nossas vestes, que a gente coloque cinzas sobre o nosso corpo. Ele quer que nós rasgamos nosso coração. De que forma? Nos quebrantando, nos arrependendo pelos nossos pecados, pelos nossos atos que nós fazemos de errado. É o que Jesus quer, gente, de nós, é o que ele espera de nós e é o que nós devemos fazer. Quebrantar o nosso coração, chamar Jesus para vir fazer morada na nossa vida, no nosso coração, porque Jesus, gente, ele vem e ele conserta as coisas e ele arruma e ele coloca tudo no lugar, porque às vezes, gente, nós passamos por algumas coisas na nossa vida que bagunça tudo, bagunça o nosso coração, bagunça a nossa mente, a nossa alma fica perturbada e aí nós muitas das vezes não sabemos o que fazer, como proceder diante dessa situação que nos causou isso, esse tormento, essa angústia, esse sofrimento, essa dor, esse choro. Então, Jesus, gente, perdão, é onde Jesus entra. Se nós abrirmos nosso coração, se nós clamarmos a Deus com
ali o nosso coração mesmo quebrantado, com o nosso coração aberto, então Jesus vem fazer morada em nós. Deus vem, o Espírito Santo vem, porque a gente é Trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então vem a Trindade fazer morada em nós. Então Deus vem com a sua infinita sabedoria, bondade, graça, sabe? Misericórdia. E aí ele começa a nos moldar, nos modificar, sabe? Tocar no nosso coração e nos instruir e nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, sabe? Então, gente, aí, quando Deus vem, entra na nossa vida, que quando nós chamamos Ele, abrimos nosso coração, chamamos, e aí Jesus vem, Deus vem, o Espírito Santo vem. E aí vem a Trindade, e aí começa a fazer morada em você. E aí, gente, você começa a ter uma direção, ser direcionado por Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu tenho de mais precioso na minha vida é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, sabe? Isso não tem preço, gente, não tem preço, nada, nada substitui, sabe? O preço de você ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus, Espírito Santo, e você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a instrução que Deus traz pra gente. E aí nós passamos a caminhar com Deus ali, né, em harmonia, sabe? E aí nós assim nos tornamos dependente de Deus, dependente de Jesus, dependente do Espírito Santo. E aí, gente, tudo melhora. Deus chega e aí chega tudo junto, porque Deus, ele é completo, Jesus é completo. O Espírito Santo, ele traz tudo que nós precisamos. Ele traz alegria, ele traz esperança, ele traz vida, ele traz renovação, ele traz tudo, traz conforto, traz tudo que nós precisamos, gente. Então, quebrar o que nós temos de mais precioso, perdão, gente, entregar o que nós temos de mais precioso para Deus é entregar o nosso coração, é entregar a nossa vida, é nos tornar dependente de Deus, dependente. O que Deus mais quer, sabe? O que Ele mais anseia é ter um relacionamento conosco, gente. Então é isso que nós devemos fazer. Eu aprendo com isso que aqui, nessa época, essa mulher, o que ela tinha de mais precioso na época, talvez fosse esse vidro de alabastro. Então foi que ela entregou para Jesus de coração, ela entregou, ela derramou sobre o corpo de Jesus e Jesus ele recebeu com alegria, de bom grado. Por quê? Porque ele sentiu sinceridade no coração dela. Então ele recebeu e ele abençoou, e ele perdoou os seus pecados, os pecados que aquela mulher carregava consigo, que atormentavam ela. Então ela saiu dali perdoada, leve, né, curada dos seus males, das suas dores, das suas enfermidades, ela saiu curada. Então é isso que Jesus ele quer, ele espera da gente, que nós entregamos a Ele o que nós temos de mais precioso, que no nosso caso é o nosso coração. O que nós temos de mais precioso é o nosso coração. Então é o que nós devemos entregar, quebrantar o coração, nos colocar aos pés de Jesus e ali clamar e pedir perdão e pedir misericórdia e pedir ali, sabe, que Deus nos abençoe, que Deus venha fazer morada em nós, porque aí, gente, você vê assim algo inexplicável acontecer, algo mágico, porque aí Jesus vem, ele vem com todo o seu amor, com toda a sua graça, toda a sua sabedoria, sabe, a sua misericórdia, e ele começa a cuidar de você, ele começa a te tratar, e ele te cura, e ele te liberta, e ele te restaura, e ele te salva. E aí ele começa ali guiar os seus passos, guiar a sua vida. Então, gente, o que nós temos de mais precioso. Entregue o que você tem de mais precioso para Deus. Entregue o seu coração para Deus, sabe? Entrega o que você tem para Deus, o que é precioso para você. Coloca tudo nas mãos do Senhor e confia. E aí você vai ver, sabe, Deus trabalhar, Deus agir, Deus fazer. Aí, gente, você vai ver o impossível acontecer na sua vida, sabe? Isso é fé, né? Isso é dependência de Deus, isso é amor, isso é renúncia, renunciar à vida para, sabe, viver ali com Deus, caminhar com Deus ali dia a dia. Então, gente,
essa palavra, ela vem falar sobre isso, sobre o que nós temos de mais precioso, é o que nós devemos entregar para Deus. Então é isso, é o que Deus quer de nós, gente. Então eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado mesmo de coração. Eu espero que eu também peço que vocês curtem o nosso canal, que vocês se inscrevam, curtam o nosso vídeo, aperta o sininho para que toda vez que a gente colocar vídeo novo, gente, aí vocês possam ser acionados e assim tá nos acompanhando. Hoje nós vamos ficando por aqui, por hoje é só, e que fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima. Tchau, tchau.